Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos, eu sou o Theory e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 3 mitos sobre RPG de mesa que circulam em o imaginário das pessoas, principalmente das pessoas que não entendem muito sobre o que é o RPG de mesa e que muitas vezes esses mitos aqui fazem pessoas se afastarem do jogo por não entenderem. Então eu vou explicar um pouco esses mitos e vou mostrar pra vocês por que eles são mitos, pra você aí que é novo no RPG ou que gostaria de conhecer e que talvez pode ter alguma dessas crenças aí que te impedem de jogar, de conhecer esse jogo maravilhoso que é o RPG de mesa. E o primeiro desses mitos, né, que mais afasta as pessoas é que é coisa do demônio, que é coisa do capeta. E isso é um mito, galera. Pra quem conhece RPG de mesa, sabe que ele é um jogo de interpretação de papéis. Existem diversos tipos de RPG para encenar diferentes coisas. Tem RPGs para jogar em grupo, RPGs para jogar sozinho, tem livros, jogos, e cada sistema de RPG, que é o sistema de regras, ele vai ter o seu cenário, né, que é o tipo de história que ele quer contar. Basicamente o RPG é um faz de conta com regras no fundo, e cada sistema de RPG vai te permitir contar um tipo de história diferente. E quem joga e conhece RPG de mesa sabe que ele é uma ferramenta muito boa, inclusive para motivos educacionais. Você pode ensinar muito, desde história, matemática e várias outras coisas, como habilidades sociais, usando o RPG de mesa. Tem algumas pessoas que inclusive usam a interpretação de papéis dentro da terapia, mas o RPG de mesa carrega essa marca aí de estar associado com cultos ou esse tipo de coisa, muito em função de algo que aconteceu nos anos 80 e 90, lá fora e aqui no Brasil também, chamado Pânico Satânico, ou Satanic Panic, né? Que foi uma perseguição desses jogos de RPG que existiam na época, principalmente o Dungeons and Dragons, né? Que é o primeiro RPG e o mais famoso, né? Que atualmente está na sua 5ª edição. E existiu toda uma perseguição das igrejas na época em relação a esses jogos, porque por vários motivos, né? Sociais, econômicos. Tem um vídeo do RPG Planet, que eu vou deixar aqui com o link na descrição, que eles falam sobre esse assunto todo ali e por que aconteceu isso. E que por motivo de muitos desencontros, né, da mídia, por falta de conhecimento mesmo, esse estigma acabou sendo associado ao RPG de mesa. Isso foi acentuado, né, por vários casos de desaparecimentos e outras coisas que aconteceram lá fora, que os investigadores perceberam que a pessoa jogava RPG de mesa e rapidamente associaram que porque ela jogava, aqueles atos aconteceram. Então fizeram essa correlação aí sem muitos indícios para isso. Costuma importar muita cultura dos Estados Unidos, e isso foi transportado para cá. Inclusive com um caso que aconteceu, com um caso muito conhecido que aconteceu em Ouro Preto, onde um aluno de uma universidade acabou se envolvendo ali no que parecia ser alguns assassinatos, né? E eles na investigação descobriram que essa pessoa jogava RPG e logo fizeram essa associação também. É a mesma coisa que muitas vezes eles fazem com jogos de videogame, né? Dizendo que jogar videogame causa violência. A gente vai falar sobre isso mais adiante nesse vídeo aqui. E vários estudos, né, sobre esses casos específicos comprovaram que as correlações entre as coisas eram muito fracas para afirmar que esse especificamente era o causador. Então se baseou puramente em preconceito. Tem vários jogos de RPG que na sua temática, né, como é um faz de conta, eles tratam de alguns assuntos. Por exemplo, o D&D, você vai encontrar dentro dele algumas criaturas malignas, que são, por exemplo, demônios, diabos, né? Isso já existia desde essa época, dos anos 80 e 90. Só que o que essas pessoas ignoram é que as pessoas que estão jogam para enfrentar essas criaturas. A gente joga nesse faz de conta específico para derrotar essas criaturas porque elas são malignas e o jogo deixa isso muito claro. Além disso, essas criaturas são opcionais. Tudo dentro de um jogo de RPG você pode colocar na sua mesa ou não de acordo com a sua vontade. E o jogo deixa bem claro que tudo isso aqui é um faz de conta, é imaginação. Vale lembrar também que todos os jogos, principalmente aqui no Brasil, eles são comercializados com um selo de classificação indicativa. Assim como filmes, séries são feitos, aqui também nos livros e materiais editoriais a gente também vai ter. E ele indica que tipos de conteúdos vão ter ali naquele material. Então é muito importante observar isso também, principalmente se você for jogar com crianças, na hora de colocar esse material. Eu fiz um vídeo falando sobre narrar e jogar RPG com crianças, inclusive, onde eu jogo uma sessão, eu gravei uma sessão jogando com meu priminho, né, de 8 anos. E eu mostro isso pra vocês, uma sessão na íntegra. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card também. Mas pra gente fechar esse mito aqui, bater o martelo, basicamente ele acontece por puro preconceito, por não entender do que se trata o RPG de mesa e por ter concepções prévias. A pessoa trata aquilo como se já conhecesse e nem busca entender melhor. Ela simplesmente apaga e fala, eu não quero ter contato com isso, porque ela já imagina que ela já sabe tudo. E é esse mesmo preconceito que gera, por exemplo, casos de racismo, casos de machismo e até muitas vezes intolerância religiosa. É ou não é verdade que a gente muitas vezes ouve pessoas falando que tal religião é coisa do capeta, sendo que a pessoa nem sabe como funciona? É muito mais simples e menos desafiador para você como ser humano simplesmente julgar e colocar um rótulo, porque aí você não precisa mudar sua concepção. Mas sair desse lugar confortável é muito importante para a gente aprender a conviver com essas diferenças dos outros e perceber que nem sempre o
nosso ponto de vista, é o definitivo e é aquele que tá certo, né? Então fica aqui o meu convite pra você que achava que talvez RPG é coisa do capeta, a conhecer um pouco mais. E eu vou deixar na descrição aqui alguns vídeos pra você pesquisar mais sobre e até artigos científicos sobre o tema. Nosso segundo mito é que RPG de mesa é muito difícil e que não é qualquer um que vai aprender a jogar. Isso também é um mito, e é um mito que eu inclusive carreguei durante muito tempo. Por não conhecer ninguém mais próximo que jogava, eu criei uma imagem na minha cabeça que se tratava quase de um grupinho fechado ali, que para participar, alguém tinha que me mostrar como funcionava esse tipo de coisa. E isso me afastou durante muito tempo, né, por não ter ninguém para jogar, não ter ninguém que me mostrasse que isso era um mito da minha cabeça. Então eu simplesmente me afastei por ignorância mesmo. E depois, quando eu fui ler mais sobre o assunto e pesquisar mais sobre, eu fui descobrindo que na verdade isso de fato é um mito. Você pode começar a jogar RPG mesmo que você não conheça ninguém que jogue, ainda mais hoje com a internet. O objetivo desse canal aqui, do Dados Críticos, é tirar esse mito, né, de que é difícil, é mostrar pra você que você consegue, mesmo que você não conheça ninguém, ler e entender as regras e começar a jogar, conhecer pessoas para jogar, seja presencialmente ou na internet, montar um espaço seguro para que você possa jogar, e até você que quer mestrar ou ser uma mestra, entender qual é o papel do mestre e começar a colocar o seu jogo na mesa, para que outras pessoas consigam jogar também com você. Hoje em dia, com a internet, com as ferramentas, né, de mesas virtuais e outras ferramentas aí que a gente tem, fica tudo mais simples. E a gente tem vários canais na internet que ensinam e explicam sobre RPG de mesa, além de artigos, livros sobre. Então está cada vez mais fácil com todo esse acesso à informação. Se você quer aprender mais sobre RPG de mesa, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada nos vídeos que já tem aqui. Tem várias playlists de vídeos que você pode assistir sobre regras, sobre sistemas diferentes, entendendo as regras. Tem vídeos da gente jogando ao vivo para você ver como funciona, você assistir pessoas jogando e entender como funciona aquilo. Olha, eu posso fazer diferente, eu posso fazer igual a essa pessoa, eu gostei disso, gostei desse sistema. Então tá cada vez mais fácil e essa questão da dificuldade do RPG é realmente um mito. Nosso terceiro mito, ele tá relacionado lá com o primeiro, eu falei que ia falar depois e tô falando agora, né? Que é o mito que RPG de mesa incentiva a violência. Isso também é um mito, né? E geralmente ele acontece por conta da mesma coisa lá do primeiro mito, preconceito. Esse mito dos RPGs de mesa, ele compartilha muito com os jogos de videogame, né? Jogos ali que as pessoas falam que incentiva as pessoas a praticar atos violentos porque estavam jogando um jogo, por exemplo, de tiro. E a gente sabe hoje em dia que isso é um mito, tá? Eu vou deixar aqui na descrição vários artigos científicos sobre a correlação que existe entre jogos violentos e ter atos violentos, né? Antigamente muitas pessoas acreditavam, e por isso surge também esse preconceito, né, de que causa violência, de que um mecanismo da nossa mente chamado priming, né, que é um tipo de memória inconsciente que a gente tem, que acontece, por exemplo, quando você tem acesso a um estímulo, e esse estímulo acaba influenciando você inconscientemente a fazer alguma outra coisa. Existe esse mecanismo na nossa mente, e eles achavam que isso poderia afetar no caso de jogos. Você via algo e via lia um jogo, assistia um filme violento, e automaticamente ali, por reforço, né, desse estímulo, você teria essa atitude. Mas estudos mais recentes, né, e bem mais profundos sobre essa correlação mostram que a nossa psicologia, né, e os nossos comportamentos são muito mais complexos do que isso. E aí tá na descrição, vocês podem ler se vocês quiserem, que fizeram vários estudos onde colocaram, por exemplo, crianças para jogar um determinado jogo e depois selecionar alguns elementos ali. Então, por exemplo, colocava a criança para jogar um jogo de carrinho e colocava vários objetos depois e pedia para ela, sem falar para ela, no caso, né, escolher quais objetos ali chamavam mais atenção. Eles descobriram, né, em um desses estudos, inclusive, que ao ter acesso àquele jogo de carrinho, que ao ter acesso àquele jogo de carro, por exemplo, a criança, inclusive, evitava inconscientemente escolher o carrinho dentre os objetos. Então fizeram isso com várias e várias crianças e chegaram a esse resultado. E chegaram também a descobrir que não existe essa correlação entre esses estímulos nos jogos e atitudes violentas, né? A gente pode entrar no campo do direito também e perceber que, tanto na corte dos Estados Unidos quanto na corte brasileira aqui, em vários casos de investigações, né, que existem, por exemplo, daqueles atentados que ocorrem, né, infelizmente em escolas, muitas vezes tentaram buscar essa correlação e os juízes, baseados em diversas evidências, né, de diversos profissionais de diferentes áreas, chegaram à conclusão que não dava para estabelecer essa relação entre o jogo em si. Era muito inconclusivo, porque são vários e vários fatores que estão envolvidos, né, nesse tipo de caso. Tem saúde psicológica, né, tem o histórico do paciente, tem que ser observado saúde mental e várias outras coisas. Então simplesmente colocar a culpa no jogo, como eu disse anteriormente, é muito mais fácil do que tentar entender. E vale lembrar também que, assim como eu disse lá nos livros, os jogos também têm uma classificação indicativa. Assim como nos filmes e séries e quadrinhos e livros, tem ali uma classificação indicativa se aquilo é adequado para aquela idade de crianças ou não. E quem deve fazer essa fiscalização, baseado nesses fatores, são os pais da criança. Então muitas vezes é muito mais fácil falar assim, a culpa é do videogame e você não joga nada, a culpa é do RPG e você não deve jogar, do que avaliar e fazer um acompanhamento, né, mais próximo daquela criança. É muito mais trabalhoso fazer esse acompanhamento. Então simplesmente eu vou colocar
culpa ali, porque fica muito mais simples, né? É menos trabalho para mim. Ainda mais em tempos que celulares e outras coisas são utilizadas como bico, né? Você deixa o seu celular com a criança ali para ela ficar quietinha e não te dar trabalho. Então, o processo educacional é um processo muito laborioso, ele dá trabalho. É importante que seja assim, é a formação de uma pessoa, né? Mas falei demais já e tá claro aqui que isso também é um mito, tá? Então, esses 3 mitos aqui sobre RPG caem por terra e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre RPG de mesa, caso você não conheça. E se você conhece e tem alguém que pensa sobre essas coisas, ou tem esses mitos aí, manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa conhecer um pouco mais e quebrar um pouco desses preconceitos. E se você tinha algum desses mitos aqui, deixa nos comentários o que é que você achava, ou se discorda disso que eu falei, né? E assim como eu disse, tô deixando aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, os artigos que eu citei nesse vídeo aqui. Uma grande maioria deles está em inglês, mas é fácil de achar na internet. Pessoas falando sobre eles, né, com vídeos em português, reportagens, né, sobre esses artigos aí. Então vocês podem ver que eu tô falando aqui não é da boca pra fora, tá bom? Tem as referências aí. Dito isso tudo, galera, vou deixar outros 2 vídeos pra você assistir. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Segue os Dados Críticos em todas as redes sociais. Tem conteúdo diversificado nelas. Canal de lives também. E o grupo secreto, onde eu posto conteúdo exclusivo pra galera lá. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos pra uma nova aventura.